Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. E, pelo visto, os fura-fila de vacina não estão só aqui no Brasil. Um escândalo em torno dos imunizantes anti-Covid abalou a política peruana nesta semana. O ex-presidente Martim Vizcarra e outros funcionários públicos foram imunizados contra o novo coronavírus antes de grupos prioritários. Em sua defesa, Vizcarra disse que foi voluntário em um ensaio clínico, mas a informação foi desmentida pela universidade responsável pelos testes. Muito atingido pela segunda onda da pandemia, o Peru começou há uma semana sua campanha de vacinação contra a Covid-19. Os primeiros a receber suas doses foram os profissionais de saúde, após a chegada de 300 mil doses da vacina Sinopharm. Mas um escândalo em torno das imunizações domina o noticiário político do país. O ex-presidente Martim Vizcarra foi destituído pelo Congresso em novembro. Mas semanas antes, em outubro, o candidato ao Congresso na próxima eleição foi vacinado contra o novo coronavírus. Assumo minha responsabilidade em esse sentido. Assumo minha responsabilidade sobre esse assunto e pelo respeito que os cidadãos do meu país merecem. Peço sinceras desculpas aos peruanos por não ter relatado esse fato no momento. Em sua defesa, Vizcarra afirmou que foi voluntário no ensaio clínico da vacina chinesa no país, como milhares de outras pessoas. Mas a Universidade Peruana negou a informação. O presidente interino Francisco Sagasti se pronunciou sobre o caso, confirmando que outros membros do governo também foram vacinados. Quero expressar nossa indignação e nossa decepção em saber que 487 pessoas, incluindo muitos funcionários públicos, aproveitaram sua posição para serem imunizados com vacinas da Sinopharm. Na lista de vacinados estão as ex-ministras de Relações Exteriores, Elizabeth Astet, e da Saúde, Pilar Mazetti. As duas renunciaram aos cargos após o escândalo vir à tona. A embaixada chinesa disse que não tem informações sobre a identidade dos vacinados, uma vez que o ensaio foi realizado por universidades peruanas. E ainda falando sobre coronavírus, a agência russa afirmou que a Sputnik é eficaz contra a cepa britânica. Uma segunda vacina, produzida também na Rússia, se mostrou eficiente contra a variação. A Agência Federal Russa informou que, através do soro de pessoas imunizadas, eles descobriram que as vacinas da Rússia são capazes de neutralizar tanto a variante britânica quanto o próprio coronavírus, sem mutações. Os imunizantes usados foram a Sputnik, que é a primeira vacina da Rússia contra a Covid, e a segunda, chamada Epivacorona, registrada em outubro do ano passado. E ambas teriam se mostrado eficazes contra a cepa britânica. A agência oficial TASS disse que a Epivacorona também é eficaz contra a cepa sul-africana e brasileira. Antes disso, o Serviço Federal de Defesa dos Direitos dos Consumidores e Bem-Estar Humano do país anunciou o registro do primeiro sistema de teste do mundo para a detecção da variante britânica do novo coronavírus. A tecnologia apresentou alta precisão e rapidez na detecção da presença de uma cepa mutante. E o brasileiro aguarda ansioso pelo momento de receber a vacina contra a Covid-19. Mas é preciso ter um pouco mais de paciência e seguir com os cuidados para evitar a contaminação. As novas doses de vacina devem ser entregues daqui a uma semana. Segundo o Ministério da Saúde, a previsão é que a nova remessa de vacinas tenha 4.800.000 doses da Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório Sinovac. A liberação deve acontecer a partir da próxima terça-feira, dia 23. Após serem entregues ao Ministério, as doses devem ser distribuídas aos estados e Distrito Federal. O Instituto Butantan confirmou que vai enviar ao Ministério da Saúde 600.000 doses por dia na próxima semana. Por enquanto, foram distribuídas pelo Programa Nacional de Imunizações 9.800.000 doses da Coronavac e 2 milhões de doses da vacina Oxford AstraZeneca
importada da Índia. O Brasil faz a vacinação nos grupos prioritários em cerca de 38 mil postos espalhados pelo país. O contrato vigente entre a Fundação Butantan e o Ministério da Saúde prevê a entrega de 46 milhões de doses ao programa até o dia 30 de abril. Já a Fiocruz prevê entregar 1 milhão de doses a partir da segunda semana de março. No total, o governo federal informou que 354 milhões de doses estão garantidas para este ano por meio de acordos com a Fiocruz, o Butantan e a COVAX Facility. O endividamento das famílias brasileiras bateu um novo recorde na pandemia. As dívidas bancárias atingiram mais da metade da renda acumulada em 12 meses. Em novembro de 2020, as dívidas bancárias atingiram 51% da renda acumulada das famílias. Em outubro, os débitos representavam quase 50% dos ganhos. Entram nessa conta todas as dívidas com bancos, incluindo as de financiamento imobiliário. Em janeiro de 2019, antes da pandemia, o indicador registrou 45%. O menor percentual desde o início do levantamento pelo Banco Central foi em janeiro de 2005, que estava em 18%. Já uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio mostra que a média de famílias endividadas no ano passado cresceu 2,8 pontos percentuais, quando comparado a 2019, alcançando 66,5%. Trata-se do maior resultado anual da série, iniciada em 2010. O estudo também apontou crescimento de 1,5 ponto percentual na proporção de famílias com contas ou dívidas em atraso, alcançando 25,5%. Assim como em anos anteriores, o cartão de crédito gera as principais dívidas das famílias, a média de 78% em 2020. E olha só, em mais destaques internacionais, os moradores do Texas não estão muito acostumados com o frio intenso. As temperaturas por lá são mais altas que em outras regiões dos Estados Unidos. Mas este ano o frio chegou para valer e o inverno na região tem provocado alertas. Uma série de tempestades de inverno sem precedentes afetará os Estados Unidos nesta semana. O alerta é do Serviço Meteorológico Nacional. O vento ártico vai provocar recordes de baixas temperaturas. O governador do Texas, Greg Abbott, emitiu uma declaração de desastre para o estado. Ele pediu que os moradores se mantenham em alerta diante de um clima extremamente difícil. Mais de 2,6 milhões de pessoas enfrentaram problemas no fornecimento de energia elétrica e as temperaturas em Houston caíram a 9 graus negativos. O presidente Joe Biden emitiu uma declaração de emergência para o Texas, por meio da qual foi habilitada ajuda federal aos esforços estatais. A frente fria já chegou ao Canadá e em partes do norte do México. A onda de frio provocou nevascas e geadas que geraram um aumento da demanda de eletricidade e cortes de luz. E para encerrar, uma fabricante de carros de luxo informou que todos os veículos da marca Jaguar serão elétricos a partir de 2025. Tudo para reduzir a poluição. 2,5 bilhões de libras por ano, cerca de 18 bilhões de reais. É o que a Jaguar pretende investir no desenvolvimento de carros elétricos. Os carros dessa marca passarão a ser 100% elétricos, mas não será o caso da Land Rover, que vai lançar 6 modelos totalmente elétricos nos próximos 5 anos. O primeiro em 2024. A meta é que todos os modelos Jaguar e Land Rover estejam disponíveis em uma versão 100% elétrica até o final da década. O grupo demonstrou não ter intenção de fechar nenhuma fábrica. E essa edição fica por aqui. Outras informações você acompanha durante a nossa programação. Uma ótima tarde para você.